Salve, rapaziada, beleza? Professor Xandão, vamos conversar um pouquinho sobre as obras da UFSC para este vestibular que está chegando aí, né? A adrenalina já está a mil e vamos tentar tranquilizar vocês em alguns aspectos. A prova de literatura normalmente tem exigido dos candidatos a seguinte estrutura no seu enunciado. Eu preciso saber um pouquinho do texto que eles vão colocar como texto de apoio, eu preciso saber um pouco da obra, né, e a sua leitura integral. Então no enunciado eles vão botar assim: de acordo com o texto, a leitura integral da obra, seu autor, o contexto histórico, literário, social. Então eles fazem uma miscelânea de coisas ali para depois nas proposições jogar essas situações para vocês avaliarem. Outro ponto importante é que eles trabalham sempre, ou na sua maioria das vezes, com a variedade padrão da língua portuguesa, o que significa eles vão levar a gramática para dentro da prova também nas questões de literatura. Então muita gente diz: não há mais gramática na prova da UFSC. Cara, presta atenção, eles estão falando em variedade padrão, eles estão falando em gramática, beleza? Então assim, a gente começa nesse bate-papo trocando essa ideia, dando essa relembrada nessa questão do enunciado, porque é bem importante para vocês entenderem como é que esse processo se dá. Vamos para a obra, né? A primeira obra que a gente vai conversar é o Livro Negro, uma coletânea da professora Zilma em relação aos trabalhos, às obras que foram escritas por Cruz e Souza. É um livro que já é recorrente, é um livro que já está aí há algum tempinho nas provas, ele não foi tirado da lista esse ano, e eu acho até justiça, né? Para que a gente relembre também o trabalho desse grande escritor catarinense, o Cruz e Souza, e lembrar que esse cara, né, tinha uma marca na época do simbolismo, tá? Muita gente falava do Cruz e Souza simbolista e se esquecia desse Cruz e Souza mais engajado, mais um cara que lutava aí contra a escravidão. E eu acho que é legal esses textos, né? São legais esses textos justamente para exaltar essa figura também de um homem engajado, de um homem mais politizado, a figura do Cruz e Souza. Então é bacana a gente também fazer um resgate disso, né? É muito feliz a ideia da professora Zilma em fazer essa coletânea, fazer essa organização de textos que são divididos em 3 gêneros literários, que nós temos o gênero lírico, as poesias, um gênero crônica, né, onde ele vai abordar ali algumas questões tipo abolicionismo, né, então ele vai fazer todo um discorrer sobre esse assunto num texto em prosa, e as cartas ao final, que é o gênero epistolar. Então ele tem 3 gêneros literários ali dentro que ficam claros para nós e ficam evidentes para a gente relembrar. Então poesia, crônica e cartas, lírico, crônicas e epístolas ou cartas, né, ali na composição desse livro. Os temas normalmente associados à abolição e à escravidão. Então são sempre percepções muito, muito pesadas, muito densas, de um cara que viveu num período escravocrata, nascido lá por volta de 1860, e que vai ter a sua vida marcada pela questão de ser negro, ser de origem pobre, ainda que tivesse sido adotado pela família Souza, e pôde estudar e teve acesso a boas escolas, ainda assim tinha essa coisa, né, de ser negro numa sociedade ainda escravocrata. Curiosamente, né, os textos dele vão relembrar isso, vão focar isso, e até no próprio simbolismo, né, a gente sempre fala, né, dessa questão dele ter uma obsessão pela cor branca nos seus trabalhos, na sua obra, talvez por uma questão mais ligada à sua história de vida e todo o preconceito que sofreu naquele tempo. Então, os poemas, as crônicas e as cartas abordam dessa forma a vida e obra desse grande catarinense, o Cruz e Souza. Na estrutura poética, então, a gente tem a maioria dos textos são poemas, e a gente vai dividir isso daqui a pouco para vocês lembrarem um pouquinho. Né? Nessas estruturas poéticas, nós vamos ter um cara que fez odes, fez hinos, né? Que são aquelas coisas, poemas com uma característica de exaltação de um povo, exaltação de uma raça, coisa que o Gonçalves Dias também já tinha feito no romantismo em relação ao indígena, o Cruz e Souza faz agora em relação aos negros e toda essa luta contra a escravidão que se deu ali da metade do século XIX para frente. Então essa abordagem em cima dessa estrutura de poemas, né, onde você vai ter a figura de um Cruz e Souza que procura, através de um hino, através de uma ode, exaltar um povo. Né? A gente brinca de lembrar do hino nacional brasileiro, né? O brado retumbante de um povo heróico. Então o hino sempre tem essa coisa de colocar um povo em evidência ou uma figura heróica em evidência. Então tem isso na obra dele.
Há sonetos também, então alguns sonetos, por exemplo, Rosa Negra, Eterno Sonho, são sonetos, então naquela composição bem clássica, né, dois quartetos, dois tercetos, né, aqueles padrões bem clássicos mesmo na estrutura poética e coisa que ele já fazia também no simbolismo. Então tem essas referênciazinhas e as estruturas em redondilhas, algumas métricas mais populares e algumas métricas mais clássicas, que são as divisões dos sonetos e dos outros poemas. Xandão, tô nervoso, tô nervoso, tô nervoso. E agora? Mano, presta atenção, olha pro poema. Se o verso é longo, provavelmente é decassílabo, né? Ou se o versinho é mais curtinho, é uma redondilha. É uma forma de você visualizar, e obviamente você lembra disso, né, das tuas aulas do ensino médio, dos teus reforços aí no pré-vestibular, e você tem mais ou menos uma noção sobre isso, e eu acho que vai ficar bem tranquilo para vocês matarem isso. Existem elementos do simbolismo? Sim, tem. A história Emparedado, por exemplo, é uma narrativa que ele conta, né, uma história que ele conta em forma de prosa e que tem assim, um quê de simbolismo, do ser escritor, simbolista, né, numa sociedade brasileira que não curtia muito isso, estava rolando o parnasianismo, que a galera curtia bastante, estava um Machado de Assis, que a galera curtia bastante, então o parnasianismo quase escapou aqui no Brasil. Mas graças à genialidade de Cruz de Souza, a gente tem essa questão aí. Porém, ele coloca no final desse texto uma questão que é importante para a gente refletir, que é, ele coloca lá e diz assim, como é que tu queres ser escritor, como é que tu queres ser poeta com essa cor. Então ele fala do ranço, né, acadêmico em relação a ele pelo fato de ser negro, então isso fica bem caracterizado, fica bem evidente, e ele escreve isso textualmente, tá? Então, essa história, e tem uma outra que também tem um traço nesse sentido, que é o Rosa Negra, a história do Eterno Sonho, que tem uns traços aí meio simbolistas também, brincando um pouco com o simbolismo. Porém, o predomínio deste livro é um predomínio mais crítico. Então, é um Cruz de Souza que tem uma verve mais crítica, e é em cima disso que a obra inteira se desenha. Tem um texto lá que é o Escravocratas, que é um dos textos mais conhecidos, um dos poemas mais conhecidos desse livro, onde ele fala da sociedade, sob o manto régio, né, vivem à luz de um privilégio, né, ele fala dessa coisa que o império era permissivo. Presta atenção agora, olha a ponte que a gente vai colocar aqui para vocês aí. Então ele fala sobre o manto régio, essa coisa do manto régio, a coroa portuguesa, né, o imperador permitindo que a escravidão permanecesse no Brasil e tal. E esse cara vai fazer um diálogo com o texto abolicionismo, que a CAF botou recentemente na prova deles, esse textinho abolicionismo. E qual foi a grande sacada que a gente percebeu ali? Que lá no abolicionismo ele fala sobre a república, que a república seria uma forma de acabar com essas maldades e com essas atrocidades que se cometia ainda no tempo do Império. Então é uma pegada bem interessante, né, de um poema e de uma crônica falarem, né, de coisas muito próximas. No poema eu falo sobre a coroa portuguesa ser permissiva, e no outro texto eu falo que a república seria a única forma de mudar isso em terras brasileiras. Lembrando que a república se dá em 1889, período aproximado que ele escreveu esses textos aqui. Então tem toda essa nuance aí também histórica. Por isso que eu falei lá no começo do bate-papo. As nuances históricas, as características sociais, as características políticas sempre estão atreladas ao contexto em que a obra foi escrita. Então é importante vocês estarem atentos a isso, prestar atenção nesse detalhe, e eu creio certamente que vocês vão se dar muito bem. Vamos lá. Cruz de Souza, ele nasce em Desterro, nossa querida Florianópolis, né? Teve um episódio de Laguna que ele passou num concurso por volta de 1882, 83, e passou para ser promotor de justiça, e ele não pôde assumir pelo fato de ser negro. Lembra? A abolição só se dá depois, né, em 88, e ele ainda vivia numa sociedade que mantinha a escravidão como sendo uma regra social e tal. Então ele passa no concurso público para promotoria de justiça e ele não consegue assumir o cargo pelo fato de ser negro. Ele nasce, já é alforreado logo no início de sua vida, né? Os pais dele haviam sido alforreados também pela família Souza, mas ele ainda tinha essa coisa de ser um negro numa sociedade ainda escravocrata e tal, e por tal essa luta dele tão grande pela abolição da escravidão no Brasil. Vai para o Rio de Janeiro, vai para Minas Gerais, né, buscar tratamento de saúde por conta da tuberculose,
vem a falecer e o seu corpo, olha que tragédia, né? Após a sua morte, é trazido num container, num vagão de trem, junto com animais. Então, assim, o corpo dele foi trazido lá de qualquer jeito, né, para ser velado e sepultado depois. Então, assim, a vida dele foi marcada por essas tragédias, a esposa morre, né, teve ali um quê de esquizofrenia, os filhos morrem por conta da tuberculose também, então, por um monte de coisas complicadas, passou por necessidades financeiras, e isso está lá numa das cartas que ele escreve para Virgílio Várzea, né, de ter pedido dinheiro emprestado para o cara, porque as pessoas o sacaneavam, ele escrevia os artigos para o jornal, os editoriais para o jornal, e a galera publicava e não dava os créditos para ele, então ele passou por muitos perrengues e ele coloca isso nessas cartas ali, tá? A linguagem dele é sempre uma linguagem mais elevada e mais culta. O que significa isso na prática, Xandão? Significa que ele escrevia para iniciados, ele não escrevia para iniciantes. Traduz, Xandão, que eu estou nervoso, tem um monte de coisa para estudar. Então, assim, ó, a linguagem dele era uma linguagem mais adequada para quem já tinha um grauzinho de informação. Pô, se a gente pensar que no final do século XIX, praticamente 80% da população não tinha esse patamar acadêmico, então pouca gente lia o que ele escrevia. E por ser uma linguagem mais difícil, menos pessoas liam ainda, então por isso que talvez um romantismo tenha pego mais legal, assim, a galera tenha curtido mais, porque era uma linguagem mais simples, uma linguagem mais acessível. Então, tá aí um pouquinho desse camarada, o nosso querido Cruz de Souza. Vamos passar para o outro lado aqui, e aí vou falar de alguns poemas que eu acho que são legais aí pra gente lembrar. 24 poemas, tem um livro, tá? Então, como eu falei, predomínio dos textos são poemas, e é legal dar uma passada de olhos por sobre eles para mais ou menos entender a lógica desse trabalho desse camarada Cruz de Souza, sob a ótica da professora Zilma. Então é importante esse resgate. São 24 poemas, desses 24, da Senzala, Dilema, Devotas, 25 de Março, Pátria Livre, Libertas, Eterno Sonho, são aqueles que eu chamo um pouquinho mais a atenção. Pelo enredo, né, pela forma como as coisas acontecem. Da Senzala, por exemplo, eram homens que estavam livres na África e agora estão aprisionados, né, nas senzalas, estão acorrentados, né, essa coisa de estar preso por conta da escravidão. Aqui, ó, presta atenção, se eles quiserem fazer uma ponte com Castro Alves, tá? Castro Alves lá no Navio Negreiro, por exemplo, ele fala basicamente a mesma coisa no início. Por quê? Porque o Navio Negreiro foi escrito por volta de 1880, esses textos foram escritos por volta de 1880. Então tem uma aproximação ali com Castro Alves, tá? A diferença é que Castro Alves dá uma idealizada na coisa, ele torna a coisa um pouquinho mais over. Esse aqui é um pouco mais realista, assim, mais cético. Então, assim, uma coisa mais crua. Então, ele não tem tanta idealização quanto tem no Castro Alves. Aqui é um pouco mais comedido, um pouco mais racional. Então, da Senzala aborda essa questão. O dilema é a própria existência, né? Até tem um texto aqui embaixo que fala sobre o que existir é esse. Né, viver sempre à sombra do preconceito, viver sempre à sombra dessa marginalização pelo fato de ser negro, e essa questão desse dilema, né, que as pessoas enfrentam. Né, tem um texto chamado Dor Negra, que é muito bonito também, eu nem coloquei ele aqui, não, tá aqui, ó, né? Dor Negra, é muito legal porque ele vai colocar pra gente essa questão desse existir, né, de existir sempre marcado por essa questão do preconceito. Então, esses dois aqui conversam bastante, esses dois textos, um poema e uma crônica. Devotas vai falar sobre a igreja, vai falar sobre a igreja ser, de certa maneira, permissiva. Ó, presta atenção aqui agora, vou fazer mais uma pontezinha maluca. Lá no Boca do Inferno, da Ana Miranda, ela fala sobre o padre Antônio Vieira escrever sobre a questão da escravidão dos indígenas. Ele se colocava contra essa escravidão. E aqui ele fala que a igreja, de certa maneira, não foi crítica em relação à escravidão. E ele fala nesse texto, por exemplo, o sino da igreja está batendo, está soando o sino da igreja, chamando as pessoas para a missa, e lá atrás da igreja tem uma senzala, onde tem homens e mulheres aprisionados. Então, está entendendo o que o texto dele propõe? Você está entendendo qual é a reflexão que ele propõe para a gente? Né? Daí vem essa história do Pátria Livre. Como é que eu posso dizer ou viver a Pátria Livre ou morrer pelo Brasil? Lá do hino da independência, se nós somos independentes em 1822,
Era para todo mundo estar livre. Mas como é que eu posso dizer que é uma pátria livre se há tanta gente acorrentada? Você está pegando a ideia dos questionamentos que ele faz? Você está entendendo qual é a proposta do Cruz de Souza nesse texto? Ou nestes textos? Né? A ideia dele é basicamente isso, de tentar fazer com que a gente reflita sobre coisas que são aparentemente óbvias. Né? Se o país é um país livre, por que tem tanta gente acorrentada? E essa é a reflexão. 25 de março ele fala de um encontro que estava acontecendo no Recife, mas motivado por encontro abolicionista que acontecia no Ceará. Então ele fala nesse 25 de março, né, desse encontro, desse encontro de pessoas lutando contra a escravidão, né, pró-abolição, e ele fala de um grupo de mulheres chamado Aves Libertas, que essas mulheres seriam também uma grande força para que a abolição acabasse acontecendo. Presta atenção aqui de novo, ó. Vamos lá. Temos o livro da Júlia Lopes de Almeida, final do século XIX, ela viveu e ela foi uma dessas grandes referências na luta contra a escravidão no Brasil. Então, vendo como a gente está brincando de fazer pontezinha aqui? Então, assim, ó, uma coisa também conectada na outra. Então, né, eu falei da Ana Miranda, falei agora da Júlia Lopes, né? Então, sempre essas relações são importantes. Por isso que eu digo para vocês, façam a contextualização histórica. Pô, o livro remete lá ao final do século XIX. Minha cabeça, o que acontecia na história do Brasil naquele tempo? Ah, isso. Quais eram as correntes literárias que estavam ali? Quais eram as correntes sociológicas e filosóficas que estavam no entorno? Ah, isso. Então você consegue entender a obra como um todo, ajuda na interpretação, te ajuda a matar a questão. Tá entendendo, filho? Então vamos embora. Vem. Eterno Sonho é um poema que foge um pouquinho a esse tema, tá, da abolição. É um cara que se diz apaixonado por uma moça, ela até curtia ficar com ele, porém ele era negro. E ela diz, né, como é que eu vou ficar contigo se tu tens essa cor? Né? Então, assim, daí tem a questão da discriminação, do preconceito social e tal, que era tão comum à época, né, e ainda hoje a gente bate forte, né, para que isso seja evitado, que isso aí seja de fato, né, uma coisa que não exista mais na história da humanidade. Porém, no livro, nesse texto, Eterno Sonho, a moça não ficaria com ele pelo fato de ele ser negro. O eu lírico, tá? Não estamos dizendo que é o Cruz de Souza propriamente, mas é o lírico, né, que ela propõe ali, tá? Então são alguns poemas que a gente tem aí, 6 textos em prosa, né, que fala do padre, que, pô, como é que o padre pode permitir que haja escravidão se o próprio Cristo que ele segue teria sido açoitado, né, humilhado e tal. Então ele fala sobre isso, né, os negros são açoitados no tronco e Jesus era açoitado pelos seus algozes, e como é que um padre fecha os olhos para essa questão da escravidão? É um questionamento pesado, até porque o Cruz de Souza era bastante cristão, né, era bem religioso, tal, então tinha toda essa pegada, mas mesmo assim ele não deixou de questionar. Quem fazia isso também? Antônio Vieira, que está lá no Boca do Inferno. Ó a pontezinha de novo. Vem, Xandão. Abolicionismo, falei dele antes, na questão da república, né, ser um motivador aí de repente mudar um pouco esse foco. Então, a história simples é um conjuntinho de histórias, são micro-histórias que ele coloca ali pra gente, então, é uma estrutura mais de conto mesmo. Então, são micro-histórias que ele coloca dentro de uma história chamada História Simples. Consciência Tranquila também estava, padre, abolicionismo e a Consciência Tranquila estavam na prova da ACAF agora, né, e esse Consciência Tranquila é um cara lá que era ruizão, malvadão, coronelzão, e esse cara de repente chegou lá e como é que eu vou dizer, maltratava os escravos, era uma pessoa muito ruim, só que ele estava definhando e morrendo, e aí o nosso cronista disse, beleza, tudo bem, ele está morrendo, então de consciência tranquila, tipo, ele vai morrer, né? Não tô com remorso disso. Então essa é a consciência tranquila desse cara, porque um cara que fez tanta gente sofrer, também merecia sofrer um pouquinho, mais ou menos isso, tá? Dor Negra eu falei para vocês em relação ao dilema, e Emparedado a gente já conversou um pouquinho também, né, nessa questão do que de simbolismo nessa história. São 4 cartas que ele escreve, 2 para Virgílio Várzea, seu amigo, e nessas cartas que ele escreveu para Virgílio Várzea, ele fala da necessidade de ter saído de Florianópolis, de ter ido para o Rio de Janeiro, porque ele achava que lá, por ser uma cidade maior, ele não sofreria tanto preconceito, sofreria tanta discriminação. Até foi engraçado, né, dias atrás tinha uma mocinha que fazia na TV uma vinheta e falava sobre o Cruz de Souza, né, e ele sempre foi muito inteligente, o Cruz de Souza, e sofria
né, um preconceito dentro da escola, porque ele era muito inteligente, né? Olha a loucura que era isso, né? E o pessoal dizia, né, como é que pode um cara desse, numa origem tão pobre e tal, ser tão inteligente. E esse resumo ele coloca numa das cartas que ele diz assim: um trice negro odiado pelas castas cultas, batido das sociedades, mas sempre batido, escorraçado em todo leito, cuspido em todo lar como um leproso sinistro. Pois como ser artista com essa cor? Então acho que essa frase que ele coloca numa carta, e as cartas têm um quê de intimismo, né? Uma coisa, é ele por ele mesmo. Aqui são eu líricos, aqui é uma percepção de um cronista. Agora, quando é a carta onde ele escreve isso para um amigo, por exemplo, o Virgílio Várzea, ele está colocando o seu sentimento enquanto homem, enquanto cidadão, nessa pegada, nessa contextualização. Então, assim, a professora Zilma foi muito feliz nas escolhas, né, dessa antologia, dessa coletânea, dessa reunião de textos. É importante esses termos porque pode aparecer na prova, em resgatar um Cruz de Souza que poucos conhecem, porque normalmente quando a gente fala de Cruz de Souza, o simbolismo, mas não, ele não era só simbolista, trabalhou em jornal, saiu daqui para trabalhar num jornal do Rio de Janeiro, né, e também era um cara muito engajado na questão abolicionista. Beleza? Então falamos um pouquinho sobre o Livro Negro do Cruz de Souza, né, numa antologia organizada pela professora Zilma, e eu acho que a gente consegue dar uma panorâmica para vocês em relação a isso. Tá bom? Um beijo, Xandão. Vamos para a próxima daqui a pouquinho e bons estudos.